E aí, Brasil e imitadores de Cristo, como vocês estão? Vocês estão bem lindos, maravilhosos, cheirosos, como sempre? Eu espero que sim! Provavelmente esse pensamento já passou pela sua cabeça. Deus é grande, Deus é todo poderoso, mas Ele tem 7 bilhões de pessoas para cuidar, tem um universo inteiro para gerenciar, o mundo, o caos que tá, Deus tem muitos problemas e está muito ocupado em resolver as guerras, resolver os problemas com a fome, com a pobreza, com a violência. Ele está muito ocupado e Ele não vai ter tempo para ouvir a minha oração, que eu pedi uma vaga no estacionamento lá do serviço. Provavelmente você já se pegou pensando nisso. Eu quero te dizer que normalmente a gente pensa isso sobre Deus porque a gente não conhece quem Ele é. Deus é sim um Deus todo-poderoso, Deus é sim um Deus grande e que se importa imensamente com essas causas e Ele, mais do que ninguém, quer que tudo isso se resolva. Mas Ele também se importa com as pequenas coisas do seu dia a dia. Deus é um Deus coletivo, mas Ele também é um Deus individual. Ele dá a mesma importância para problemas que envolvem muitas e inúmeras pessoas, com os seus problemas que envolvem só você. Deus não é um Deus que é só coletivo, que vê só a massa e resolve só alguns problemas ali que realmente é importante, que afetam muitas pessoas. Deus também não é um Deus só individual, que só resolve os nossos caprichos e os nossos pensamentos e os nossos quereres. Ele não é um gênio da lâmpada. Deus é um Deus coletivo e individual. Ele se importa com a massa, Ele se importa com as pessoas, mas Ele também se importa com você. Porque quando Deus te abençoa, Ele te dá aquela bênção para que através dela você possa abençoar outras pessoas. Deus te abençoa no individual para que você possa ser bênção no coletivo. E eu vou te provar isso com uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Alguns meses eu comecei a estudar mais fundo alguns assuntos e eu comecei a querer investir em alguns livros que falavam desses assuntos. Então eu tinha uma lista de livros que eu queria. E esses livros estavam na média de 35 a 55 reais. Ok, é um preço ótimo, é um preço que está na média de livro, é um preço que a gente normalmente compra. Porém, basicamente o mesmo preço do livro era o preço do frete que eu ia pagar. Então eu ia ter que pagar 70 reais no livro de 35. Então se eu tinha 10 livros que eu queria, eu iria ter que investir 700 reais nos 10 livros que eu queria. E isso, claro, não era uma coisa que eu estava querendo fazer. Então eu comecei a comprar os livros que estavam com frete mais barato. Quando eu achava um com frete grátis, eu comprava. E tinha um livro que eu estava querendo muito. É o A Mesa com Ele, da Zoe Lily. E eu sabia que de vez em quando a editora dele colocava alguns livros com frete grátis. Então eu esperei com que esse livro tivesse com frete grátis e eu pudesse comprar. Uns 3, 4 meses depois eu consegui achar com frete grátis e comprei. E eu comprei e fiquei toda feliz e depois eu esqueci que eu tinha comprado esse livro. Eu não estava lembrando, eu não fiquei esperando esse livro chegar na minha casa. Eu simplesmente esqueci que eu tinha comprado esse livro. Outro detalhe da compra. Eu comprei esse livro quando estava no início da quarentena, quando estava tudo fechado. Então, algum tempo depois, a editora do livro me mandou um e-mail dizendo que por causa da quarentena, por causa de uma demora nos correios, por causa que eles estavam tendo muitos pedidos e estava acumulando, meu livro ia demorar a chegar. E por causa disso, eles iam me dar o livro de brinde como pedido de desculpas, que chegaria alguns dias depois do livro que eu comprei. Eu tava toda feliz porque eu só gastei os 35 reais mesmo, eu ganhei frete grátis e eu ainda ia ganhar um brinde, um livro como pedido de desculpas, então eu tava transbordando de alegria. Só que na minha mente eu ia ganhar um livro de 10, 15 reais, aqueles livros de devocional pra você ler no seu dia a dia, todos os dias, esses livros mais pequenininhos, esses livros mais baratinhos, porque afinal não era só o meu livro que estava atrasado, então provavelmente eles estavam fazendo isso com várias pessoas. Então era esse pensamento que eu estava. Então uma semana depois o meu livro chega. Aê! E olha aqui o precioso, maravilhoso, perfeito. E na outra semana a outra encomenda chega. E eu fui na portaria buscar e eu só abri quando eu cheguei em casa. E até minha mãe tava assim, e aí, qual é o livro? Eu também tava na expectativa, só que eu tava naquela expectativa de ser um livro baratinho e tal. E na hora que eu abri, eu fiquei muito surpresa. Eles tinham mandado esse livro, A Casa da Porta Vermelha, também da Zoe Lily,
que é o mesmo preço do que eu comprei? Qual a chance da editora mandar um livro que é o mesmo preço do livro que eu comprei? E também o livro que eu tava ansiando há muito tempo comprar, que eu já tava de olho nele há muito tempo, que eu queria muito, só que eu não achava nenhuma promoção nele. E sabe por que eu fiquei tão feliz? Eu fiquei muito feliz porque eu ganhei os livros, porque eu tinha 2 livros que eu queria muito, mas também porque Deus viu o desejo do meu coração e moveu céus e terra para poder enviar e trazer à minha casa um livro que eu queria muito. Por isso eu ouso te dizer que Deus se importa sim com a violência infantil, mas Ele também se importa com a vaga no estacionamento. Deus se importa muito com o tráfico de mulheres, mas Ele também se importa com o carregador e a carteira que você vive perdendo e pede para Ele te ajudar a achar. Deus se importa sim em acabar com a guerra e trazer paz, mas Ele também se importa em te dar uma ideia e uma solução para resolver o teu problema. Sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele deseja ter um relacionamento íntimo e profundo com você. E com um amigo, você não pede só coisas grandes, você também pede coisas pequenas. Vocês compartilham coisas pequenas. Por isso que Deus se importa, porque Ele quer ser seu melhor amigo. Então se achegue a Ele, tenha essa amizade, tenha esse relacionamento, porque Ele anseia por isso. Ele anseia em te conhecer, Ele anseia em ouvir os detalhes mais inúteis do seu dia. Ele anseia em te falar qual roupa você deve vestir, por qual caminho você deve ir. Ele anseia em te falar o que você deve comer, Ele anseia em te falar as coisas pequenas e também as coisas grandes. Ele anseia que você viva uma vida com Ele. Ele não quer só que você corra até Ele, mas Ele quer que você ande com Ele todos os dias da sua vida. Então o que você está esperando? Viva esse relacionamento. Então é isso, Brasil. Lembre-se que vocês são imitadores de Cristo. Falou!